Era uma vez 3 homens de origem persa, Otanes, Megabises e Dário, que discutem qual a melhor forma de governo a ser adotada na Pérsia após a morte de seu rei Cambises no século 6 a.C. Os 3 personagens são candidatos e podem reivindicar o governo. Cada um dos 3 defende uma das 3 formas de governo chamadas clássicas, as quais são matéria de reflexão até os dias de hoje: democracia, aristocracia e monarquia. 5 dias após a morte do soberano, deu-se o seguinte debate acerca da sucessão, em que Otanes inicia. Proponho que o poder seja entregue ao povo persa e que nenhum de nós seja feito monarca. Esse governo seria irregular, já que o soberano pode fazer o que quiser e não é responsável por nenhuma instância. Munido de tal poder, a monarquia afasta de seu caminho norma até o melhor dos homens. A posse de grandes riquezas gera nele a prepotência e a inveja desde o princípio parte de sua natureza. Com esses 2 defeitos, alimentará todas as malvadezas, cometerá de fato os atos mais reprováveis, impulsionados por um ou outro. Poderia parecer razoável que o monarca tirano fosse um homem despido de inveja, já que possui tudo. Na verdade, porém, do modo como trata os súditos, demonstra bem o contrário. Tem inveja dos poucos bons que permanecem, compraz-se com os piores, está sempre atento às calúnias. O que há de mais vergonhoso é que, se alguém lhe faz homenagens com medida, crê não ter sido bastante venerado. Se alguém o venera em excesso, se enraive por ter sido adoado. Agora, porém, o que é mais grave, o monarca subverte a autoridade dos pais, viola as mulheres, mata os cidadãos ao sabor dos seus caprichos. O governo do povo, porém, merece o mais belo dos nomes: isonomia. Não faz nada do que caracteriza o comportamento do monarca. Os cargos públicos são distribuídos pela sorte. Os magistrados precisam prestar contas do exercício do poder. Todas as decisões estão sujeitas ao voto popular. Proponho, portanto, rejeitarmos a monarquia, elevando o povo ao poder. O grande número faz com que tudo seja possível. Esse foi o parecer de Otanes. Megabises, contudo, aconselhou a confiança no governo oligárquico. Quanto à atribuição do poder ao povo, contudo, seu conselho não é o mais sábio. A massa inepta é obtusa e prepotente. Nisto nada se lhe compara. De nenhuma forma se deve tolerar que, para escapar da prepotência de um tirano, se caia sob a da plebe desatinada. Tudo o que faz, o tirano faz conscientemente, mas o povo não tem sequer a possibilidade de saber o que faz. Como poderia sabê-lo se nunca aprendeu nada de bom e de útil, se não conhece nada disso, mas arrasta instintamente tudo o que encontra no seu caminho? Que os que querem mal aos persas adotem o partido democrático. Quanto a nós, entregaríamos o poder a um grupo de homens escolhidos dentre os melhores, e estaríamos entre eles. É natural que as melhores decisões sejam tomadas pelos que são melhores. Foi esse o parecer de Megabises. Em terceiro lugar, Dário manifestou sua opinião. O que disse Megabises a respeito do governo popular me parece justo, mas não o que disse sobre a oligarquia. Entre as 3 formas de governo, todas elas consideradas no seu estado perfeito, isto é, entre a melhor democracia, a melhor oligarquia e a melhor monarquia, afirmo que a monarquia é superior a todas. Nada poderia parecer melhor do que um só homem, o melhor de todos, com seu discernimento. Governaria o povo de modo irrepreensível. Como ninguém mais, saberia manter seus objetivos políticos a salvo dos adversários. Numa oligarquia, é fácil que nasçam graves conflitos pessoais entre os que praticam a virtude pelo bem público. Todos querem ser o chefe e fazer prevalecer sua opinião, chegando por isso a odiar-se. De onde surgem as facções e delas os delitos?
Os delitos levam à monarquia, o que prova que esta é a melhor forma de governo. Por outro lado, quando é o povo que governa, é impossível não haver corrupção na esfera dos negócios públicos, a qual não provoca inimizades, mas sim sólidas alianças entre os malfeitores, os que agem contra o bem comum, fazem-no conspirando entre si. É o que acontece até que alguém assume a defesa do povo e põe fim às suas tramas, dando-lhes o lugar na admiração popular, admirando mais do que eles, torna-se monarca. Por isso também, a monarquia é a melhor forma de governo. Em suma, para dizê-lo em poucas palavras, de onde veio a liberdade? Quem a deu? O povo, uma oligarquia ou um monarca? Sustento que, liderados por obra de um só homem, devemos manter o regime monárquico e, além disso, conservar nossas boas instituições pátrias. Não há nada melhor. Podemos constatar que os três personagens usam uma argumentação lógica, sólida e com base na experiência política para defender cada qual uma forma de governo. Resta saber se o próprio Heródoto induziu o leitor a preferir uma dentre as formas de governo. Muitos afirmam que não. A clara intenção de Heródoto é deixar que o leitor em estado de reflexão, ponderando todos os prós e os contras de cada uma das formas de governo. Outros consideram que há sim uma inclinação para a monarquia, na medida em que a sua defesa foi o último argumento, e quando esses argumentos possuem equipolência, a última impressão torna-se a mais viva. De qualquer forma, é uma excelente leitura para a reflexão política sobre as formas de governo e seus fatores de degeneração e possíveis ações que evitariam essa degeneração.